noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço a presença de todos nesse que para mim é um sonho antigo. Hoje eu comentava com algumas pessoas que há muito tempo eu sonhava em fazer um ciclo sobre esse livro em particular. Fiz recentemente um ciclo sobre todos os capítulos do Profeta de Gibran, aqueles que tenham curiosidade, isso já existe inclusive em DVD e no YouTube. Agora, particularmente Em Busca da Sabedoria, é um livro mais complexo de trabalhar do que um livro de Gibran, porque o Profeta tem capítulos muito pequenos, e esse exige que os capítulos sejam sintetizados. E além do que, tratar de Srihan, talvez alguns conheçam esse autor, é um desafio, porque o pensamento dele é extremamente requintado, mas algumas vezes exige uma abstração muito grande, muito metafísico. O objetivo nosso não é entrar em biografias, nem tampouco na série de Gibran eu fiz isso. Não vou contar para vocês a vida de Srihan. Srihan, como Melissa falava, é um pensador indiano. Coloquei inclusive para vocês aqui a data de nascimento e morte, apenas para que a gente referencie. Ele falece em 1973, com 83 anos, de família Brahmani, e que tem uma vida inteira dedicado à busca do conhecimento, sobretudo ligado ao movimento teosófico, mas o pensamento dele é muito mais do que movimento teosófico, é um pensamento universal. É um filósofo, eu não diria nem que é tão universal quanto outro qualquer, porque é difícil você pegar um filósofo tão universal quanto Srihan. Então não é outro qualquer que se iguala. Ele tem uma delicadeza para tratar de assuntos que é qualquer coisa de impressionante. Eu, durante a minha juventude, a minha adolescência, fazia balé clássico, e eu me lembro que quando eu lia Srihan, eu tinha a impressão de um balé que toca suavemente o mundo concreto e levanta voo. Ele é um dos autores que trata os temas com maior profundidade e ao mesmo tempo com maior sutileza que eu já li na minha vida. Então isso é um sonho de anos, um desafio. Um dia eu vou fazer um ciclo de palestras sobre esse livro, e nós estamos hoje começando esse desafio. Espero poder ter vocês conosco. Faremos todas as sextas-feiras, daremos a sequência. Cada palestra será o resumo de um capítulo, não será a leitura explícita do capítulo, porque não teria como, mas será o resumo de um capítulo. Hoje, então, nós estamos começando com esse primeiro capítulo, que tem exatamente esse mesmo nome do livro, que é Em Busca da Sabedoria. Falar um pouco a respeito do que Srihan considera como a busca da sabedoria, porque é uma das palavras talvez mais esvaziadas que nós temos no nosso mundo atual. O que é sabedoria? Muitas vezes eu fico imaginando se nós fizéssemos uma enquete e perguntássemos para as pessoas na rua quem é sábio nos dias atuais, o que sairia? Talvez saísse o nome de um intelectual, talvez saísse o nome de um líder religioso, não sei. Muitas vezes se relaciona essa palavra, às vezes com intelectualismo, às vezes com mística religiosa, e no fundo ela é algo bem mais amplo do que isso. Ela significa uma capacidade prática de dar respostas à vida como um ser humano. Pelas vossas obras vos conhecerei, de tal maneira que você olhe o rastro e saiba que por ali passou um ser humano. Ou seja, uma coerência de meios, de recursos, onde você tem a certeza que aquilo é o rastro de um ser humano. Aliás, eu gosto dessa expressão, porque nós de vez em quando temos que parar e dar uma olhada no nosso rastro, e ver se o rastro que estamos deixando pelos lugares que passamos é humano. O que é um rastro humano? Porque parece que existe uma coincidência, que é isso que Srihan defende nesse capítulo, entre a capacidade de deixar um rastro humano no mundo e a realização que obtemos com a nossa presença no mundo. Aquilo que chamamos de felicidade. Felicidade e coerência com a condição humana, segundo ele, são uma coisa só. E ele vai começar a desenvolver esse assunto nesse primeiro capítulo, Em Busca da Sabedoria. Um tema com certeza muito bonito, né? Muito interessante. Bem, ele vai falar a respeito do que é um filósofo verdadeiro. Todo mundo sabe que essa palavra filosofia vem de philos mais sophos, amor à sabedoria. Isso a gente sabe. O que a gente não sabe, como eu acabei de dizer, é o que é amor nem o que é sabedoria. Ou seja, é a junção de dois enigmas. Não conhecemos muito bem o que vem a ser isso. E ele vai falar que são duas palavras que realmente são difíceis de se lidar, porque tem uma relação muito grande com, por exemplo, o amor muito relacionado com instintos, e se esvaziou muito com isso. Hoje, quando uma pessoa diz que ama alguém, às vezes é uma mera atração física, às vezes é uma mera paixão. Então essa palavra particularmente se esvaziou muito. E ele se propõe a trabalhar um pouco desses dois conceitos. E a primeira coisa que ele vai colocar é exatamente isso. O filósofo não é só um teórico de um conhecimento inútil na prática. E aí vem essa frase dele que eu acho linda. A vida
exterioriza a verdade. Que tem tudo a ver com aquela frase bíblica que usávamos ainda há pouco, né? Pelas vossas obras vos conhecerei. A vida exterioriza a verdade. O que é realmente que você pensa? O que é realmente que você crê? Então você imagina aquela pessoa enciclopédica em termos de conhecimento intelectual. Olha o rastro que ela deixa pela vida, olha as atitudes que ela tem e veja se essas atitudes são simbolicamente coerentes com aquilo que ela diz acreditar. O verbo acreditar é um dos mais sofridos na nossa linguagem. Imaginem vocês o que é acreditar nas coisas. Se eu digo para vocês, eu acredito que existe, digamos, um quadro no meio do caminho, que temos um blackout, né? Que os anjos não digam amém, mas imagina que tivéssemos. Apagou a luz, apaga tudo. Se eu acredito que existe um quadro no meio do caminho, quando eu me movimento aqui, ainda que eu não veja, eu faço uma curva naquele ponto onde eu acredito que tem um quadro, o meu movimento dentro da sala é coerente com essa crença. Agora, se eu digo para vocês, eu acredito que tem um quadro, eu acredito que tem um quadro, eu não acreditava tanto. Ou seja, mais por aquilo que vivemos, pela maneira com que nos movimentamos na vida, do que pelo que dizemos, vem a percepção de quais são as nossas verdadeiras crenças. O que de fato acreditamos. E nós criamos dentro da nossa mentalidade, hoje em dia, um conceito do filósofo como um cidadão que tem muita informação intelectual acumulada, desvencilhada de um ser humano bom. Quando alguém te diz fulano é filósofo, você pensa numa pessoa honesta, boa? Não, uma pessoa culta. Culta no sentido de acumular informações. Até essa palavra já está mal utilizada. Existe um filósofo indiano chamado Shankaracharya, também um indiano, que ele dizia que uma pessoa que simplesmente memoriza um conhecimento e não o vive é semelhante a alguém que pronuncia o nome de um medicamento e não o toma. E se queixa do medicamento não fazer efeito. Já pensaram que coisa cômica? Você tem dor de cabeça e fica AAS, aspirina, e não toma aspirina. Ou seja, intelectualismo é isso, você não coloca dentro da tua vida o conhecimento. Ele é meramente um verniz intelectual. Ou seja, o filósofo como um homem bom, um homem íntegro, um homem que não precisaria dizer para você, sou filósofo. Você olharia para ele, o jeito como ele se movimenta na vida, esse cidadão é filósofo. Porque tem amor e tem sabedoria na conduta que ele tem em relação às coisas. Já pensaram? Pitágoras se diz que os discípulos dele eram assim, a escola pitagórica. Passavam uma pessoa andando pela rua e dizer, pitagórico. Não andava com crachá, não andava com identificação. Pitagórico, pela maneira como se movimentava, pela maneira como interagia, pela maneira como observava a vida, como dava a resposta à vida. E ele vai chamar a atenção para esse conceito que hoje é tão esquecido, está tão distante de nós, né? Um filósofo não é só um teórico, inútil na prática. A vida exterioriza a verdade. Através do nosso rastro, nós podemos saber o que de fato acreditamos. Isso é uma premissa muito importante, tá? Que ele vai utilizar ao longo de todo o livro, esse belo livro que nós temos pela frente. Que, aliás, aconselho, como aconselhava na leitura do Gibran, que vocês, na medida do possível, acompanhem lendo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. É daquelas leituras que, se eu tivesse que fazer uma difícil lista dos 10 livros mais belos que li na vida, com certeza ele estaria lá. E é uma difícil lista, mas ele com certeza estaria lá. Bom, sabedoria é um verdadeiro pensar sobre tudo. É o bem mais precioso, é a verdadeira felicidade. Essa é uma frase que ele utiliza de Sócrates. Nesse primeiro capítulo ele vai citar muito Sócrates, vai citar muito Platão, vai trabalhar muito com a filosofia antiga. Ele vai dizer, Sócrates, que não escreve nada, não deixa nada escrito, mas se diz que Sócrates usaria essa frase, que a sabedoria é um bem mais precioso, que não se trocaria por nada. É a verdadeira felicidade. A felicidade humana consiste em acumular cada vez mais capacidade de responder à vida como ser humano, porque é óbvio, como as plantas são felizes. Não é sendo plantas, realizando perfeitamente a fotossíntese, mergulhando bem as suas raízes no solo para retirar deles nutrientes, retirar a luz solar, está submetida à luz solar na intensidade para a qual ela está preparada. Sendo planta, ela é feliz. Um animal é feliz como? Sendo animal, exercendo seus instintos de sobrevivência, de perpetuação da espécie, ele é feliz. Um homem é feliz enquanto ser humano. A realização humana tem a ver com esse mistério que somos nós e o que se espera de nós no mundo. Então não existe nada mais precioso
do que a sabedoria. Nada se troca por ela. Já já ele vai complementar essa frase de Sócrates, é bem interessante. Quanto, para vocês verem que o problema humano vem de muito longe, já no tempo histórico dele, as pessoas trocavam a sabedoria por qualquer coisa, como se fosse algo que você não tem nenhuma noção do valor dela. Porque se eu disser para vocês, olha, você trocaria uma pepita de ouro por uma pedra qualquer, vocês não fariam? Porque conhecem o valor do ouro. Mas por que trocamos a sabedoria por qualquer coisa? Não temos noção do valor da sabedoria e constantemente fazemos essa troca. Entendeu? Desejo de riqueza e poder e verdadeira sabedoria. Ele diz, são duas coisas que são difíceis de conciliar. É muito raro, isso são as palavras explícitas de Srihan, que haja uma pessoa cuja meta na vida, vejam bem, entendam bem, seja poder no sentido de destaque social e riquezas e ao mesmo tempo seja um sábio. Porque o foco da atenção humana dificilmente se divide tanto assim, ele se dispersa. Agora entendam bem, para que a gente não pareça que está passando algum tipo de ensinamento medieval que fala que a riqueza ou o poder são pecados. Inclusive porque Srihan não trabalha com esse conceito de pecado. Não se trata de não ter riquezas ou não ter poder, mas é como Victor Hugo dizia, trata-se delas não terem você. Ele dizia, coloque as suas riquezas sobre a mesa e olhe para elas para você ter certeza de quem manda em quem. Lembram disso? É uma passagem muito interessante. Ou seja, não se trata de não tê-las, trata-se delas não te terem. É aquele velho eixo que, para quem já assistiu outras palestras minhas, eu gosto sempre de deixar muito claro, do ser humano que está diante de dois caminhos. Aquele cuja finalidade é o ser e aquele cuja finalidade é o ter. De tal maneira que você sonha nessa direção em ser uma pessoa extremamente sábia, em ser uma pessoa extremamente virtuosa. E aqui sonha em ter toda a riqueza do mundo, ser o número 1 na revista Forbes. O que significa isso? Uma pessoa que está nessa posição, você percebe que se ela quer ser alguém muito sábio, o ter como meio atrapalha ou ajuda? O que vocês acham? Vocês já pararam para pensar Platão com internet, Platão no Facebook, Platão com WhatsApp para disseminar os ensinamentos dele? Isso teria sido a 8ª, 9ª e 10ª maravilha do mundo. Fala sério. Imaginem vocês. Ou seja, o ter como meio ajuda. Agora imagine que você queira ser a pessoa mais rica do mundo, mas você é piedoso ou você é fraterno. Tá? O ser como meio para uma pessoa que quer ser o mais rico do mundo, vocês percebem que atrapalha? Bom, se eu sou fraterno e quero ser o mais rico do mundo, é difícil, porque no meio do caminho vou dividir tudo que eu tenho e nunca vou chegar a ser o mais rico do mundo. Então não significa que essas coisas estejam excluídas, mas significa que elas têm que estar no lugar delas. Como meio, são boas, porque senão parece que nós estamos com uma filosofia medieval que execra toda a posse material como usura ou qualquer coisa desse tipo. Isso é uma loucura. Tá? Inclusive, é virtude que o homem saiba lidar com as coisas. Miséria não é virtude. Porém, como finalidade, vai fazer com que o homem se disperse. Porque é como se você imaginasse uma pessoa que quer ter duas finalidades na vida. Provavelmente, quando ela der um passo para cá, ela vai ver que se distanciou disso. Para caminhar para cá, ela vai ter que voltar para o ponto de partida. E provavelmente vai ficar medíocre nos dois mundos. Ou seja, a finalidade de vida não cabe dúvida. Cabe dúvida quanto aos meios, quanto aos fins, não. Que é outra coisa que a nossa sociedade tem muito hábito de dizer isso, né? Que a dúvida é uma virtude. Dúvida quanto a meios é útil, quanto a fins é fatal. Você passa a vida inteira sem saber o que você quer da vida, provavelmente chega um determinado momento que já não dá mais para fazer muita coisa. Entendem? Então, o papel da dúvida como meio, bem, como fim, nunca. Né? Então, ele vai dizer que é muito difícil que haja... Vocês vão ver que, historicamente, vocês vão ver, por exemplo, o Marco Aurélio, que era imperador de Roma, imperador de um império que dominava o mundo, e era um sábio. Mas, olha, são muitos casos. Não são muitos casos. Porque se vocês imaginarem uma sociedade para poder permitir que um sábio estivesse no poder por muito tempo, teria que ser uma sociedade tão perfeita que, historicamente, a humanidade não produziu essa sociedade ainda. Então, o poder gera um nível de tensão que, para que um sábio se mantenha aí, é difícil, não é à toa que Marco Aurélio foi assassinado. Tá? Então, ele diz que isso é extremamente raro. Tá? São difíceis de conciliar os dois como metas de vida. Continuando. Sabedoria é a única moeda verdadeira pela qual
todas as coisas deveriam ser trocadas. Essa é a frase de Sócrates a qual eu me referia com vocês. A única coisa pela qual todas as coisas deveriam ser trocadas, porque é a única coisa real. Existe uma outra frase que não é dele, mas que também é muito pertinente, que diz o seguinte, que só é realmente teu aquilo que não pode ser tirado de ti. Aquilo que pode ser tirado de ti não é teu, é um empréstimo, um passageiro, e apegar-se a isso necessariamente é dor. Isso está relacionado à tradição budista. Ou seja, isso aqui pode ser tirado de mim? Pode, então não é realmente meu. E apegar-se a isso vai me gerar dor mais cedo ou mais tarde. Apegar-se a coisas que necessariamente você vai perder é a fonte de toda dor. Isso é tradição budista. Então o que é que não pode ser tirado de você? Por muito que o mundo vire de cabeça para baixo, se você é uma pessoa realmente generosa, alguém vai conseguir arrancar isso de dentro de você? Vocês percebem que já houve homens na história que passaram por situações extremas e não conseguiram tirar deles a sua honestidade, a sua integridade, a sua veracidade. E nós vemos isso historicamente perto de nós, os 26 anos de Mandela dentro de uma cadeia. Nós vemos isso em muitas circunstâncias. Ou seja, aquilo que é realmente teu, a menos que você entregue, eu não vou conseguir tomar. Eu não consigo tomar a sua honestidade como eu faria isso, a menos que você me entregue. Percebem? Então é o único bem verdadeiro, porque é inalienável, não depende das circunstâncias, só depende de você. Nós trocamos ilusões por coisas reais. E chega um determinado momento que nós percebemos que estamos de mãos vazias. Então ele usa bastante essa frase de Sócrates. E essa sabedoria não está separada do prazer ou da alegria moderadas. É nesse livro que tem uma frase de Sirihan que eu cito em tudo quanto é palestra minha, que eu acho muito bonita. Ele diz o seguinte: você caminha em direção ao seu dever, você caminha em direção à sua identidade. Se sopra uma brisa suave, você se delicia com a brisa suave. Se faz um calor causticante, você sofre com o calor causticante. Mas nenhum nem outro te tiram do caminho. Entende? Não é pecado ter prazer. Aliás, já falei para vocês, esse conceito de pecado não entra aqui. Vocês podem achar que coisa absurda, mas na Idade Média considerava-se quase todos os tipos de prazer como pecados. Sabiam disso? Quase todos os tipos de prazer. Isso é medieval. Não é pecado sentir prazer. Agora, o que seria errado? Que a brisa suave soprasse para lá e eu abandonasse todo o meu dever, abandonasse a minha identidade, abandonasse os meus princípios para correr atrás da brisa suave. Ou seja, que o prazer de repente me fizesse refém, me fizesse de escravo, ou para fugir da dor. Nenhum nem outro devem te tirar do teu caminho. Então, quando ele fala que a busca da sabedoria não está separada de prazer ou alegria moderados, moderados pelo quê? Moderados pela condição humana. Tem uma passagem de um dos discursos de um pensador chamado Immanuel Kant, que ele diz o seguinte: a felicidade humana, a humana, é algo que você encontra sempre quando você não a busca. Você busca o dever. E ela surge como subproduto. Porque se você coloca como finalidade a felicidade, você vai querer a felicidade a qualquer preço. E a felicidade a qualquer preço, a que você vai ter não vai ser humana. Entende? Eu busco o meu dever, ou seja, eu sou coerente com os meus princípios, com os meus valores, com as minhas virtudes. E ao fazer isso, como subproduto, eu tenho a sensação de dever cumprido, eu tenho a sensação de ter feito diferença na vida das pessoas, eu me sinto realizado. Isso é felicidade humana. Agora, quero ser feliz a qualquer preço. Olha, tem uns preços que são pesados. Vocês acham que Átila, rei dos Hunos, não sentia felicidade ou prazer ou alegria, qualquer coisa desse tipo, em jogar as crianças dos inimigos dentro de covil de lobos? Isso eu peguei Átila bem longe, né, para não pegar nenhum exemplo histórico que fira a suscetibilidade, porque tem coisa mais perto. Já houve coisas na história, já houve seres humanos que sentiram felicidade e realização nas coisas mais bizarras que vocês possam imaginar. Ou seja, é perigoso colocar a satisfação, a felicidade, a autorrealização como objetivo último. Porque você pode pagar o preço da felicidade, da realização do outro. E isso torna essa felicidade indigna. Então, o dever e a felicidade humana, subproduto disso. Entende? E aí você garante que a felicidade que você tem é realmente a humana. Então, prazer ou alegria moderados pela condição humana não excluem a sabedoria. Aliás, se diz que uma das condições de um sábio é ser alegre. Suave, alegre, tranquilo e em paz. Nossa, paz é uma expressão, uma das mais esvaziadas nos nossos dias atuais, porque a gente costuma confundir com passividade. Paz no sentido de paz de espírito,
de sono dos justos, que você dorme quites com o céu e com a terra. Vocês percebem que isso é extremamente difícil, que é glorioso, é uma felicidade que poucos têm? Ele diz, isso tem tudo a ver com a posse da sabedoria. Bom, continuando com a nossa história, o filósofo aceita naturalmente o prazer e a dor, mas não os busca. A sabedoria está relacionada ao bom e não ao prazeroso. Você busca o bem e você vai ter prazer com isso, mas é um prazer lá em cima. Porque você pode ter prazer feito um animal, você pode ter prazer feito um ser humano. Se você busca o bem, não pense que isso vai ser indiferente do ponto de vista emocional. A fraternidade gera prazer, a bondade gera prazer, o altruísmo gera prazer. Agora, um prazer muito mais depurado exige a depuração do gosto. Aliás, caímos aí numa outra frase que também é maravilhosa, de Sirihan, que ele diz que a evolução nada mais é do que a depuração do gosto, o requinte do gosto. Ou seja, já não é qualquer coisa que me dá prazer. Eu sinto os prazeres humanos, e se sinto os prazeres humanos, os animais, para mim, já não tem mais sabor nenhum. Então, eu costumo, inclusive, falar muito em sala de aula, para aqueles que já foram meus alunos, a respeito da análise um pouco das expressões que a gente usa na nossa linguagem. Esse é um exemplo antigo. E quando você cumprimenta uma pessoa, por exemplo, que te foi apresentada agora, não sei se vocês já perceberam que esse momento, em geral, em quase todas as línguas, é um momento muito especial, porque você está expressando a essa pessoa o que de melhor você tem como um ato de boa vontade de alguém que você está conhecendo agora, né? Então, se você for passear pela história com essa expressão, com essa apresentação, esse cumprimento, você vai ver uma coisa curiosa. Tá? Se você vai para a Índia, namastê, né? Ao divino, ao sagrado. Ave em Roma, que também há o sagrado, o divino em mim se comunica com o divino em você. Assalamu alaikum, no mundo árabe, né? O famoso salam aleikum, que significa paz esteja convosco. Entre os incas, eu gosto muito desse cumprimento deles, que era Amaliula, Amasuva, Amaquelia. Não sejas mentiroso, não sejas ladrão, não sejas ocioso. Mas uma coisa dessa, toda vez que você conhece alguém, na hora que alguém pensar em ser mentiroso, isso aí vai cair feito uma pedra na consciência. Essas eram as expressões de apresentação. E hoje eu te apresento uma pessoa nova, você diz o que para ela? Prazer. Muito prazer. Ou seja, o que eu tenho de mais nobre, mais sublime, mais excelso, eu desejo para você. E o que é isso? Prazer. Aí quando você chega para um jovem, que isso infelizmente é uma realidade muito dura nos nossos dias, que usa droga, que se embriaga, que vive uma vida promíscua, diz para ele, não faça isso. Você vai destruir a sua vida rápido. Ele vai te dizer, bom, você vai viver 80, eu vou viver 18. No final você vai ter prazer em doses homeopáticas e eu vou ter prazer em doses alopáticas. Mas no final você tem prazer e eu também. Qual é a diferença? Eu prefiro o método alopático, tudo de uma vez. Vocês lembram aquela música de jovens, que eu não recordo agora o nome, que diz, é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10? Se você só tem prazer e eu também, o que você tem de moeda de troca para me oferecer? Você percebe que é difícil você tirar o jovem disso se você não tem outra coisa? Simplesmente um modo de administração mais dosado da mesma coisa? Enfim, a sabedoria está relacionada ao bem, que pode ser prazeroso, mas ainda que não fosse, ainda assim seria necessariamente o dever humano. Porque vocês vão perceber que a depuração do gosto ela tem um processo. Então, a primeira vez que eu sou generosa, como um processo de formação de caráter, para dividir com você algo que era só meu, isso não vai ser agradável. Vai ser agradável lá pela 100ª vez. Mas ainda assim o bem deve primar sobre o prazeroso. Até que um dia os dois coincidam. Quando você educar a si próprio, quando depurar o seu gosto. Porque educar o ser humano não é muito diferente do que educar qualquer animalzinho que temos à nossa volta. Nós nos educamos numa série de hábitos muito negativos. E reeducar é trabalhoso. E a princípio nem sempre é agradável. Um dia teremos despertado para esse gosto depurado que acha delicioso a generosidade. Mas ainda que não ache, faça. Eduque a si próprio. A sabedoria é síntese e perfeição das virtudes. Luz no coração que precede a tudo mais. Esse capítulo ele cita bastante Platão. Platão fala uma coisa que eu acho bem interessante. Ele diz que existe um sentido humano
que é diferente dos outros, que é a visão. Parem para pensar. A audição, eu preciso que o meu ouvido esteja funcionando bem e que haja ruído, mais nada. O tato, eu preciso que a minha pele esteja intacta e que haja o objeto tátil. A visão, você precisa estar com os olhos em perfeitas condições, com a visão em perfeitas condições, que haja o objeto visível e só isso? A luz. A luz. Existe um intermediário, você pode ter uma visão perfeita, as coisas estarem todas aí e assim, ainda assim não ver nada. Recordo que uma vez eu estava na beira da praia, muitos anos atrás, uma paisagem magnífica de pôr do sol, e de repente escureceu. Eu pensei, bom, a beleza está toda aí, mas não tem mais a luz, eu não percebo mais nada. Ou seja, esse intermediário que faz com que as coisas se tornem captáveis pela visão humana. Ele vai dizer, bom, a sabedoria é como se fosse essa luz, que faz com que depois dela você possa ter acesso a todos os outros valores que vão de fato te humanizar. Ou seja, buscar a sabedoria, buscar a compreensão de si próprio, do sentido oculto por trás de todas as coisas, vai te trazer de troco não só compreensão, mas capacidade de aceitação, capacidade de amor. Vocês percebem isso? Às vezes eu vejo as pessoas com umas máximas um pouco sentimentalistas, dizendo, perdoe as pessoas que te ofenderam. Como é que você vai fazer isso? Vai simplesmente dizer, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, quando vê a pessoa... Não é uma questão de imposição, perdão é compreensão. Eu compreendo a natureza humana e ficou fácil de perdoar as falhas, tanto alheias quanto minhas, entendê-las, entender o contexto, procurar ajudar. Perdão é compreensão, amor tem a ver com compreensão, compaixão tem a ver com compreensão, generosidade tem a ver com compreensão. É a luz que ilumina todas as coisas e abre o acesso para as coisas ao nosso coração. A partir daí você pode assimilar uma série de valores humanos, mas sabedoria é a luz que torna tudo isso visível para você, que abre caminho, sem ela não é possível. É possível uma pessoa virtuosa, ignorante não no sentido de ser inculta, não entendam mal, porque não é bem isso, né? Não no sentido de não ter, digamos assim, graus acadêmicos ou escolaridade, mas ignorante no sentido de ser bruta, egoísta, às vezes com uma escolaridade enorme, um currículo fora do comum, mas ignorante no sentido de ter essa brutalidade animal, apenas com um lustre de intelectualismo superficial. Não sei se vocês entendem o que eu falo, eu sempre cito nas minhas aulas, nas minhas palestras, porque para mim foi um fato muito marcante, uma avó que eu tinha, que faleceu analfabeta. Era uma pessoa de uma sabedoria de vida que de vez em quando eu ouço uma frase de um filósofo e lembro de coisas que ela falava. Não era ignorante, entendem? Cuidado para não coincidir a ideia de sabedoria com intelectualismo, são duas coisas bem diferentes. Então é muito difícil você ver uma pessoa ignorante, bruta, virtuosa, são antípodas. A compreensão sensibiliza, ilumina e abre espaço para todas as outras virtudes. E aí ele cita esse poeta inglês do século XVII, John Milton, a luz é a primogênita do céu. Ou seja, ela abre as portas para que todos os dons do céu cheguem até você. E aí ele vai falar um pouco sobre como você cultivar essa luz. O que é cultivar a luz no dia a dia? O que significa isso? Às vezes eu vejo, as coisas não são bem assim, não estou querendo me engrandecer, mas de qualquer maneira eu vejo às vezes umas pessoas que gostam de uma palestra minha, vêm falar comigo, olha, você deve ter lido muitos livros para dar uma palestra como essa. Se eu só tivesse lido os livros, não faria diferença nenhuma na minha vida. Não é extensão, é um pouquinho de reflexão, um pouco de tentativa de viver, embora seja uma iniciante nisso, como vocês, não estou querendo me engrandecer em nada, mas não é extensão, é profundidade. Leia todos os livros que você queira, isso não vai te tornar menos bruto. Não ilumina o teu coração, não abre caminho para esses dons do céu de que fala esse poeta. Né? E Sirihan, o tempo todo ele está falando disso, profundidade, não extensão. A alma psíquica deve ser purificada do erro, passar do escuro ao claro pela sabedoria. Ele faz questão de esclarecer, porque o Bhagavad Gita, que é um clássico que ele cita bastante, um clássico hindu, como ele, aliás, um dos livros mais belos da história da humanidade, o Bhagavad Gita muitas vezes se refere à alma. Ele faz questão de esclarecer o que o Bhagavad Gita está querendo dizer com alma. Porque alma, às vezes, a gente associa com espírito. Como assim? Espírito ser purificado? Espírito, por definição, se existe, já é puro. É uma célula de Deus que existe dentro dos seres. Se você acredita nele, ele é isso, ele já é puro. Você vai purificar o que já é puro?
A alma que ele está falando é psique, que é mente e emoções. Psique são mente e emoções. É ela que tem que ser purificada. E ela que vai fazer com que você possa se tornar um espelho. Lembra? Os dons do céu descem ao mundo. E você os reflete, porque está limpo, é um espelho. Límpido. Existe uma frase do taoísmo, que eu também gosto muito de citar, da tradição taoísta, que diz que as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. Imagina jogar luz dentro de um cano de bambu. Se esse cano é transparente, limpo, lá embaixo chega a luz. Mas se ele está cheio de sujeira, lá embaixo chega a sombra. Não é isso? E as sombras nasceram no mundo porque o homem está obstruído, como esse cano de bambu. O homem se tornou opaco. Então, se você purifica a mente e as emoções, elas naturalmente tendem a se elevar. Por quê? Porque você foi feito para ser humano. Então, se você tira todas as coisas que te amarram ao chão, naturalmente você se eleva. Costumo dizer que a gente tem uma lei da gravidade inversa na nossa psique. Você tira tudo aquilo que amarra ao chão, corta o lastro, ela tende a se elevar. Por quê? Porque você foi feito para ser humano. Nós somos feitos para isso. Então existe uma tendência em nós a amar o ético, o estético, o harmonioso, o generoso. Isso está em nós. Basta que você corte o lastro. Então, quando você purifica a psique, ela passa a ser iluminada, ela passa a ser um canal que recebe esses dons do Espírito ou dons do céu que ele fala, passa a captar aquilo que é próprio da nossa natureza. Fomos feitos para isso, disso se trata, somos humanos, a natureza espera isso de nós. Iluminada, a psique reflete o seu ser real, ou seja, tira as obstruções e você descobre quem você é. Sê quem és sabendo. Isso é um outro poeta antigo, Píndaro, dizia, sê quem és sabendo. Simplesmente acende a luz, que você vai descobrir quem você sempre foi e vai passar a sê-lo conscientemente. Um filósofo tem mente fixa no ser real, embora o seu corpo esteja na Terra, mas o seu interesse é acima dela. Às vezes a gente coloca umas conexões religiosas que não são, não estou falando mal das conexões religiosas, mas não é disso que Sirihan está falando. Atingir a sabedoria não significa desencarnar, sair do mundo. Sabedoria pode ser atingida estando no mundo, dentro de um corpo físico. Ele não é a obstrução. Aliás, às vezes dá uma pena tremenda do nosso corpo físico. Vocês já perceberam que todas as bobagens que nós fazemos, nós colocamos culpa nele? Ah, é a preguiça do meu corpo. São os instintos do meu corpo. Coitado, ele é só uma ferramenta. Você, quando no local onde eu trabalho, quando nós chamamos algum técnico da área de informática, eles chamam de PO, problema do operador. O computador está perfeito, você está fazendo bobagem. Vocês têm isso? Problema do operador, o seu problema está entre a cadeira e a máquina. Você, ou seja, o operador do corpo. O corpo em si é uma máquina que executa comandos com muita perfeição e nós podemos perfeitamente ter toda essa sabedoria estando no mundo. Aliás, uma das coisas que se cita é o próprio Buda dentro da tradição budista, Siddhartha Gautama. No mundo era um sábio e muitos outros. No mundo eram sábios. Quer dizer, nem tantos assim, mas alguns já o fizeram. Né? É algo possível? Não é estar no mundo que é o obstáculo. E, aliás, ele diz que a busca da sabedoria, uma das coisas fundamentais que faz com que o homem se aproxime dela, é querer servir ao mundo. Se você foge dele, você está indo por um caminho oposto. Porque a busca da sabedoria não implica em fraternidade, em generosidade. Se você foge do mundo, egoísmo. O mundo necessita de qualquer mínima dose de compaixão e de compromisso. E eu fujo de tudo isso por querer me libertar dos problemas e do materialismo, seja lá o que for. Já caiu no egoísmo. Provavelmente foi na direção oposta da sabedoria. Fugir do mundo é uma confissão de fracasso. Há que realizar o Dharma, missão de altruísmo, viver no mundo com interesses diferentes dele. É uma das coisas que eu sempre cito porque eu adoro essa passagem de Platão, quando ele fala do homem de ouro. O homem de ouro, por que vocês acham que Platão chamava um homem sábio de homem de ouro? Porque na época dele o ouro estava em alta, o índice da Bolsa de Valores grega, Bolsa de Mercadorias, não, ele não fala do ouro com valor comercial. Ele fala do ouro por uma característica que eu acho muito interessante, que eu sempre tenho que usar esse anelzinho para isso, que é o fato de que, quando você coloca um metal em contato com a pele humana, às vezes dias, depende da pessoa, às vezes semanas, ele está todo pretinho, não é isso? Você percebe que o ouro, ele fica no teu dedo anos e ele continua com as mesmas características? Ele é tão fiel a si mesmo que o meio não é capaz de adulterá-lo. Não é interessante isso?
A influência humana é tão pesada que adultera os metais, mas o ouro é tão fiel a si mesmo que o meio não é capaz de adulterá-lo. Ou seja, nós estamos em tempos de crise. Eu acho interessante isso, porque é uma coisa... Vocês já perceberam isso? Quando nós vivemos uma crise econômica, política, existe quase que uma expectativa psicológica negativa que coisas que não estão diretamente relacionadas com isso ficam ruins. O humor da moça que serve cafezinho no seu trabalho fica ruim. Fica ruim o trânsito. Porque essas coisas não estão diretamente relacionadas. As pessoas são muito permeáveis. Se tornam um joguete na mão das circunstâncias. Então isso vai multiplicando a potência da crise, porque vai gerando crises de relacionamento humano, crises de convivência, crises de tudo. Coisas que nunca deram errado começam a dar, porque todo mundo começa a ter uma mentalidade de crise e se torna um autômato, uma marionete na mão da crise. Porque todo mundo tem que estar com mentalidade de crise, porque todo mundo tem que se comportar como se estivesse em crise, individualmente falando. Viver com as circunstâncias adversas, fazer o que é possível fazer nessas circunstâncias, adaptar-se, tudo isso muito bem, porém, violentar aquilo que eu sou e tingir segundo as circunstâncias, como se eu fosse uma esponja, que você mergulhou num balde de tinta vermelha, ela é vermelha, você mergulhou num balde de tinta azul, ela é azul, quem é você? Depende da cor da tinta que está no balde, então você não é nada, você é um joguete na mão das circunstâncias. Então o que ele vai dizer é que o homem não pode dizer que não há nada para fazer pelo mundo, porque nós viemos aqui exatamente para fazer alguma coisa pelo mundo. Se nós pudéssemos conceituar a sabedoria, uma das coisas que seria fundamental para ela é isso, é uma necessidade íntima e profunda de ser fator de soma na tua vida e na vida das pessoas à tua volta, de não sair daqui do mesmo tamanho que você entrou. E não deixar o mundo do mesmo tamanho que você encontrou, ainda que seja 1 milímetro acima. Mas esse milímetro foi a minha soma, foi a minha contribuição. Então eu não consigo fazer nem isso, fracasso. Vou me abandonar o mundo, buscar a espiritualidade, vou me retirar para um ashram isolado e vou entrar lá em meditação. Pô, não tem nada contra, cada um faça o que quiser, mas vamos e venhamos. Começou pecando contra um dos elementos fundamentais da evolução humana, que é o compromisso com a humanidade. Existe dentro da tradição Zen um sutra, que é o Mahaprajna Paramita, que diz o seguinte: ide juntos, mais além do mais além, até a realização última. Juntos. Mais além do mais além. Ou seja, a evolução é em direção à unidade. Quanto mais nos aproximamos dessa unidade, significa que mais maduros estamos. Quanto mais cada um por si, mais animalizados. Isso é lei da selva, não é lei da condição humana. Então, estar no mundo sendo você mesmo, isso é um homem de ouro. Não depender, muito pelo contrário, ao invés das circunstâncias te condicionarem, a tua identidade ser tão profunda que você seja capaz de influenciar e talvez até mudar as circunstâncias. Já houve quem pudesse, já houve quem fizesse. Então, isso existe como possibilidade na natureza humana. Homens que fazem história. Sabe por que eles fazem história? Porque a história não foi capaz de fazê-los. Eles são tão fiéis a si mesmos que ao invés da história moldá-los, eles moldaram a história. Viraram o jogo. Centenas de maneiras de errar, uma só de acertar. Não ter objetivos mundanos. Parece simples, né? Centenas de maneiras de errar. Acertar, uma só. Não ter objetivos mundanos. Então imaginem um animalzinho, como falávamos até agora já várias vezes, instinto de sobrevivência e instinto de perpetuação da espécie. Coloca uma mente nesse animalzinho. E aí ele começa a pensar, raciocinar, ter capacidade lógica de procurar soluções, mas os objetivos dele continuam sendo o quê? Instinto de sobrevivência e de perpetuação da espécie. Você percebe que isso ainda não é propriamente um ser humano? Isso é um animal pensante? Os objetivos são os mesmos e a mente veio a potencializar esses objetivos. Isso ele chama de objetivos mundanos, ligados meramente à sobrevivência. Ou seja, você pode errar de inúmeras maneiras, tá? Mas acertar é apenas quando você conquista objetivos humanos. É como se fosse um funil, imagina isso. Inúmeras maneiras de você entrar, mas só uma de sair. Sair como ser humano, porque é o que a natureza espera. Você não vai sair desse jogo enquanto não aprender as regras. Então você entra por inúmeros problemas, só sai quando aprende o que a natureza está querendo te ensinar. Humano, sai como ser humano, necessariamente. Tá? Agora, para isso é necessário querer sair, né?
O grande problema do ser humano não é simplesmente assimilar o que é próprio da condição humana, é querer sair. Porque os objetivos humanos hoje em dia não estão muito relacionados com querer se tornar humano. Então, às vezes a gente fala muito bonito, mas na verdade nós queremos ficar aqui. Egoísmo, a vitimização, porque se eu fico nesse mundo, eu coloco a culpa dos meus problemas em todo mundo. Se eu me torno humano, eu tenho que assumir a responsabilidade dos meus problemas. Se eu fico aqui, eu posso pensar só em mim. Se eu saio aqui, eu tenho que pensar em todos à minha volta. Então é complexo. Então, a condição humana, a gente poderia definir numa folha de papel agora, o que é próprio de um ser humano. Agora, outra coisa é querermos ter essa condição humana como objetivo de vida. Amarmos essa condição humana. Bom, isso distingue o filósofo do ignorante. Interessante, né? Isso distingue o filósofo do ignorante. O que ignora as verdades essenciais. O que eu vim fazer aqui? O que se espera de mim como ser humano? Como a minha vida pode fazer diferença? Eu tenho alguma resposta para isso? Bom, já comecei a entrar num outro time. Isso distingue o filósofo do ignorante. Não é qualquer acúmulo de informação, não é quantidade, é qualidade, não é extensão, é verticalidade. E aí você começa, e é uma coisa que é interessante, que Platão fala sobre isso, que os dois males que o ser humano tem, os piores males, são a ignorância e a loucura. Mas entre os dois, a ignorância é pior porque leva à loucura. Então vocês percebem a nossa sociedade toda entrando num processo meio neurótico. A ignorância leva à loucura. A ignorância é ignorar o que é um ser humano, o que se espera dele. E aí nós temos esse monte de regras para tentar obrigar o ser humano a fazer uma coisa que ele faria naturalmente, se tivesse identidade humana. Você não acha isso engraçado, não? E curioso? Regras e mais regras, e normas e mais normas, e mais leis, para obrigar alguém a fazer algo que ele faria naturalmente se fosse humano. Um dia desse eu entrei num toalete, num local, não era um local público, era um local privado, uma determinada repartição pública, que tinha uma plaquinha: proibido roubar os objetos de limpeza. Foi sério. Você imagina você ter que dizer para uma pessoa que é proibido ela roubar os objetos de limpeza? Não era roubar o verbo que eu utilizava, era carregar, mas no fundo é a mesma coisa. Proibido carregar os objetos de limpeza. Para você precisar normatizar uma coisa dessa, a que nível chegou a consciência humana? Me fala. Bom, a grandeza humana, essa da nossa sociedade, que depende de tornar os demais pequenos, é indiferente ao filósofo. Considerem a palavra universo, versus uno, em direção uno. O universo evolui na direção da unidade. Ou seja, fraternidade, compaixão, união é sintoma de evolução. Separatividade, egoísmo é sintoma de involução, de brutalização. Aí você chega para as pessoas e diz: ser realizado é ganhar mais do que todo mundo. É ter mais do que todo mundo. É ter mais sucesso do que todo mundo. E essa pessoa busca isso como se fosse realização. Uma realização que é às custas de, sobre o outro. Eu sempre conto uma história que eu acho interessante, que é verídica. É uma pesquisa que aconteceu alguns anos atrás, onde numa universidade americana eles pegaram um grupo de 30 jovens. Imaginem a situação. Pegavam cada um e perguntavam: o que você prefere? Ganhar $5.000, sendo que os seus 29 amigos vão ganhar $10.000, ou você prefere ganhar só $3.000, mas todos os seus outros amigos vão ganhar só 2? Vocês acreditam que a maioria preferiu ganhar só 3, mas ser o maioral? Porque você ganhar 5 e ser o pior de todos, não tem graça. A tua vitória tem que ser sobre alguém. Entende? Eu contava algum tempo atrás que uma pessoa entregou um folheto na minha mão dizendo assim: tenha destaque. Ter destaque significa o quê? Você recortou aquela figurinha, puxou para cima e todo o resto ficou lá embaixo. Não é isso? Ter destaque significa um monte de gente fracassou para que a tua vitória tivesse gosto. Um monte de gente ficou para trás para que o fato de você ter chegado na frente tenha algum sabor. Eu sempre uso o exemplo de uma corrida, por exemplo. Você chega para sua mãe e diz: irei em primeiro lugar numa corrida. Ela vai perguntar: que maravilha, minha filha, quantos concorrentes? Tinha 1.000 concorrentes. Em que lugar eles chegaram? Todo mundo em primeiro lugar, todo mundo venceu. Perdeu a graça. A sua vitória tem gosto se for sobre alguém. Alguém fracassou para que a minha vitória tenha gosto. Isso é uma mentalidade. Depois querem que as pessoas sejam éticas.
Depois querem que haja harmonia, depois querem que não haja violência. Como? Isso é uma mentalidade. O sucesso é sobre alguém, é sobre o fracasso de alguém. Aí você pega aqueles que protestam contra isso e tenta imaginar essas pessoas. Se elas pudessem construir um mundo diferente, seria um mundo com essas mesmas regras onde elas estivessem do outro lado. Ou não é assim? A maior parte dos casos. Um mundo com essas mesmas regras onde elas estivessem no outro time. O time dos que ganharam. Mas tem que ter perdedores, porque senão fica impensável o sabor da vitória. Ele vai dizer, bom, isso é involução, esse tipo de grandeza humana, que depende de tornar os demais pequenos, isso é indiferente para o filósofo. Ele entende a evolução como unidade. E isso para ele é uma depuração do gosto, não tem graça esse tipo de vitória, não tem sabor. Esse é o tipo da coisa que é interessante que vocês percebam, o nosso gosto pode mudar, e deve. Gosto não é uma coisa que tem a ver com a tua essência espiritual, é condicionamento, é hábito. Pode mudar até o paladar físico. Eu sempre conto para vocês que uma vez eu via um personal trainer dizendo que ele nunca tinha sido contratado para falar para uma pessoa uma coisa que ela já não soubesse. Ele era pago para ser a consciência externa das pessoas, porque as pessoas não tinham capacidade de mandar em si próprias, mas todo mundo já sabia tudo que queria dizer. Eu acho isso muito interessante. Ou seja, as pessoas precisam de alguém para dar ordens para ela, porque elas não são capazes de mudar o seu paladar. Ele dizia, olha, se você diz chocolate é uma delícia, mas eu não vou comer, primeira atenção de vida que você tiver, você vai comer o chocolate. Você teria que ser capaz de mudar o seu paladar para achar o gosto de chocolate ruim, que aí você estaria livre. Como as pessoas não conseguem fazer isso, me contratam para dizer não, para mandar nelas. Ou seja, eu sou uma consciência externa contratada. Eu achei isso muito curioso. Então, pensem, é possível depurar o gosto a ponto de você não achar graça nenhuma nas pessoas terem fracassado e você vencer sozinho. E isso está implícito no manual de instruções da condição humana. Dá para fazer. Disso se trata. Viemos aqui para isso. Porque cada um que o realiza é um exemplo de como se faz isso. Não evita o prazer, mas não anseia por ele. Não teme a morte, mas não a busca. Ou seja, o filósofo, ele necessita ser humano. Isso alimenta, isso realiza. Se vem o prazer, ótimo. Se não vem, bom, eu continuo caminhando. Não temo a morte, mas também não corro atrás dela. E cada coisa venha no seu momento. E eu estou preparado. Seja o que for que venha, eu responderei como ser humano. É uma passagem muito bonita. Por coincidência, hoje estou lembrando de vários trechos do budismo, de um dos livros budistas, que é o Evangelho de Avagosha, que Buda diz, seja o que for que seja trazido de prova pelo demônio das tentações, que era Mara, pelas ilusões do mundo, eu responderei com retidão. Não me interessa o que vem atrás daquela porta, seja o que for, eu responderei como responde um ser humano. Entendem isso? Não importa o que vier, eu responderei como responde um ser humano. Aceitação e interesse por conhecimento encontrado, mas sem avidez. Isso é bem interessante. A avidez pelo conhecimento, em geral, não tem nada a ver com o conhecimento, mas com o título e o reconhecimento que você vai ter pela quantidade de conhecimento que tem. Então, o filósofo, ele é interessado, aquele que busca a sabedoria é interessado pelo conhecimento, mas não ávido e desesperado, de tal maneira que ele acha que se ele tiver 10 diplomas, ele é superior a quem tem 9, que é superior a quem tem 8, e assim você vai escalonando a sociedade humana. Ele é interessado pelo conhecimento porque ele vê, aonde há inteligência, um rastro de Deus. Então, é um interesse natural, vocês percebem isso. Não sei se vocês já viveram isso, uma ocasião eu passava pela frente da televisão e vi uma coisa interessante, o pessoal cultivando a vinícola. Olha, vejam bem, eu não gosto de vinho. Não bebo nenhuma bebida alcoólica, mas aquele negócio era genial, gente. Vinícolas europeias de vinhos de alta qualidade, eles pegam uma videira e podam todos os galhos inferiores e deixam um galho lá em cima, para que a seiva tenha o trabalho de fazer aquela viagem e gere frutos ali com a maior qualidade. Você imagina podar tudo que é inferior e deixar só aquela floração lá em cima, para que o esforço de vida produza o seu melhor? Você não tem um monte de paralelos na vida humana? Isso não é bonito? Eu não gosto de vinho, mas sentei para assistir aquilo. Que coisa inteligente, o pessoal pegou um princípio da natureza e aplicou e deu certo. E toda vez que você pega um princípio universal da natureza, aplica qualquer coisa, vai dar, não tem jeito de não dar. Eu achei isso interessante demais, muito bonito.
Ou seja, eu não gosto de vinho, mas sentei para assistir. Não aconteceu isso com vocês? A pessoa está falando de um assunto que tecnicamente não tem nada a ver com a tua vida, mas é tão inteligente. Sei lá, como as abelhas produzem mel, não gosto de mel, mas deixa eu ver, isso é muito inteligente. Como faz isso? Como é feito? Você não acha interessante? Você percebe que isso é o gosto do conhecimento? Que é interessante, o filósofo ele rastreia inteligência, como um rastro de Deus, e para ver, olha que prodigioso, isso me interessa. Ainda que seja um assunto em si que não tem nada a ver com a tua vida. Esse interesse natural pelo conhecimento. Platão dizia que o filósofo é um espectador da totalidade do tempo e da existência. Interessa-se, mas sem se perturbar. Não quer acumular informações sem digerir. Eu não fico ansioso, mas quando o conhecimento se apresenta, eu mergulho nele muito profundamente. Eu hoje vi uma pessoa, um professor, falando a respeito de um curso de Excel. Eu achei isso muito interessante, falava sobre códigos. E ele dizia, olha, o mundo inteiro é código. Eu, quando quero me comunicar com o meu cachorro, eu estabeleço um código, repito, até ele assimilar. E ele começa a responder. Eu falei, gente, que genial como esse cidadão percebeu. Isso é símbolo. Isso é a linguagem mítica da vida. Isso é super filosófico. Ele não tinha nenhuma noção de que estava falando algo que era filosofia pura. Você percebe que quando você para refletir, você encontra 1000 paralelos disso na tua vida. A vida toda é símbolo, é códigos. Se você aprende a se comunicar com a vida, tudo responde. Isso não é interessante? Agora, o que tenho eu a ver com Excel? Entende? Isso é filósofo. Isso é o sabor da vida de um filósofo. Eu testemunha. Envolvimento obscurece visão e julgamento. Busca imparcial e livre para chegar à verdade sobre qualquer coisa. Então você, por exemplo, sabe que você não deve contratar um médico para fazer uma cirurgia na esposa dele, no filho dele, porque esse envolvimento vai fazer com que ele, na hora de fazer a cirurgia, o bisturi tema, ele não tenha a lucidez necessária para isso. Precisa de um distanciamento emocional. Em geral, quando se contrata um advogado também, procura que ele não seja seu amigo, seu conhecido, seu parente, nada disso, né? Um distanciamento emocional que permite ver as coisas com lucidez, tá? Ver as coisas com clareza. Esse envolvimento que nós temos com as coisas, que é desejo, faz com que a gente veja tudo torto. Então ele diz, tem que haver uma antessala do julgamento humano, uma busca imparcial e livre, onde a gente olha as coisas não com desejo, mas com um interesse de fazer com que as coisas sejam mais justas, mais nobres, mais íntegras, mais perfeitas possíveis, sem tirar nada para mim, sem querer nenhum proveito, entende? É aquela história que também sempre cita essa palavra, que eu acho muito interessante, de um escritor russo chamado Leon Tolstói, que ele diz, há quem passe por uma floresta e só veja lenha para sua fogueira. Você imagina o universo de vida que existe numa floresta? Só o que me interessa. Você pensa que uma pessoa com uma visão dessa não tem lucidez para poder analisar e nem definir o que é uma floresta? Porque está carregado de desejos e vai recortar a floresta, só vai ver o que lhe interessa, e o que não lhe interessa vai ter menor importância. Esse distanciamento de sabermos que não somos donos de nada, muito pelo contrário, todos nós pertencemos a uma unidade, faz com que a gente veja as coisas de forma lúcida. E seja capaz de julgar de maneira lúcida. Vocês nunca flagraram, cá entre nós, que ninguém nos ouça, só nós que estamos aqui, todos aqueles que vão assistir esse DVD, vocês nunca flagraram um pensamento enviesado dentro da cabeça de vocês? Talvez fulano não estivesse tão errado assim nessa briga que eu tive com ele, mas não me interessa, ele não podia ter feito isso. Ou seja, eu não estou muito interessado em pesquisar o que realmente aconteceu, estou ofendido e acabou. O emocional fecha a questão e abre mão da verdade por uma birra emocional. Aí ele diz, bom, um distanciamento que nos permita ver as coisas com lucidez, nós só obtemos quando paramos de brincar que somos donos das coisas. Paramos de ter tanta avidez pelas coisas. Vocês não acham curioso que a gente marque ali aquele chão, um pedaço de terra e diga que aquilo ali é meu? Quantos, sei lá, bilhões de anos tem aquele pedaço de terra? E nós, seres de 70, 80 anos, sei lá quantos, achando que somos donos disso, daqui a pouco é ela que nos engole. Não acham isso engraçado? Imaginem vocês que a Terra estivesse consciente e visse um ser humano dizendo, isso é meu. Eu morri de rir de você. É, teu. Espera, meu cara, na próxima esquina eu te pego. Você é que é meu. Nós somos donos de quê? E essa avidez, esse jogo de interesses, faz com que a gente veja tudo torto. Porque as coisas não são as coisas, elas são a projeção dos nossos interesses em cima delas. A gente não vê as coisas, a gente vê o nosso espelho projetado nas coisas.
Tu não vê nada. Não compreende as coisas puras e limpas. Mas apenas esse jogo de relevo, alto e baixo relevo, o que me interessa e o que não me interessa. Né? Considerar qualquer ponto de vista, não aceitar ou rejeitar nada a priori, que é o que ele chama de antessala do julgamento. Esses egípcios, eles eram todos uns adoradores dos animais e, portanto, não sabiam de nada. Então, qualquer coisa que você me diga, Egito, não analiso. Como assim? Um verdadeiro buscador da sabedoria, se ele ama a sabedoria, vai buscá-la do outro lado do tempo, do outro lado do espaço, do outro lado do mundo, onde ela estiver. Se você coloca uma pré-condição que não te deixa analisar algum pedaço do universo, vai ser um pedaço do conhecimento que você não vai ter acesso. Aí eu não entro. Bom, tem muita coisa aí dentro que você não vai ver. Ou seja, a antessala do julgamento é lucidez e amor à verdade, que tira a tua projeção de cima das coisas e permite que você veja as coisas limpas, como são. Entendem essa ideia? Isso significa uma visão de um homem que acredita que não é dono de nada. Que quando ele acreditar que é dono de alguma coisa, vai ficar vendo as coisas com valores diferentes. O que pode e o que não pode ser meu. Saber da natureza do erro, aprender, ou seja, isso é muito curioso, vocês devem perceber que às vezes quando temos experiências dolorosas, aprendemos mais do que quando temos experiências agradáveis. Saber analisar quais foram os motores que estiveram atrás do meu erro. O que me induziu ao erro? O que foi que eu não vi e por que não vi? Que obscureceu a minha vista para que naquele ponto eu parasse de olhar. Eu não quis ver alguma coisa. Por quê? Porque eu fechei os olhos para tal detalhe da situação. O que isso me trazia de satisfação? Porque eu não quis ver que tal situação era duvidosa, que tal promessa que estava sendo feita não podia ser real. Por que eu deixei de ver? Quais são os motores que estão agindo dentro de mim que me permitiram cometer esse erro? Porque se eu aprendo com essa experiência, pode ser que você cresça tanto com esse erro que ele seja mais positivo para você do que qualquer acerto. Já aconteceu com vocês de viverem uma experiência dolorosa que depois de um tempo te fez crescer tanto e através desse crescimento te permitiu ajudar tanta gente que você diz, não foi um preço caro, valeu, foi bem pago, pelo que me permitiu crescer eu pagaria mais. Foi um bom preço. Ou seja, aprender dos motores que estão por trás de todos os acontecimentos da vida. Isso consiste, gente, numa coisa muito simples, que Pitágoras, inclusive, pedia aos seus discípulos, em muitas escolas de filosofia, um diário, ainda que não seja escrito, mas um momento onde você pare e se detenha para observar as suas ações e ver o que é isso que eu estou querendo com a vida. Por que eu estou falando isso e fazendo isso? O que está por trás dessa ação que eu cometi hoje? Trazer consciência para dentro do teu dia, buscar os motores ocultos, saber quem de fato está mandando na tua vida, quem é que manda aqui? Por que eu penso desse jeito e na hora de agir ajo disso? O que são as razões que estão escondidas por trás da minha ação? O que de fato está dando a direção da minha vida? Uma reflexão diária nesse sentido, por trás de todas as ações. Abster-se de sofismas, que aí é dolo, né? Defesa consciente do erro. Eu sei que eu não estou tão certo, mas eu vou reconhecer que você tem mais razão do que eu. A defesa consciente do erro é uma premissa moral tão doentia, que quando você comete, você percebe que você vai abrindo um espaço dentro de você, onde a verdade não é a coisa mais importante para você. A sabedoria não é a coisa mais importante para você. Daqui a pouco ela não tem importância nenhuma. Se você admite conviver com um engano consciente, você está admitindo que existem interesses maiores do que a verdade. E isso, do ponto de vista mental, vocês não sabem o precedente que abre. Vai entrar muita coisa aí. Eliminar engano e proveito dele da própria natureza. Ou seja, qualquer erro que seja cometido não pode me beneficiar. Uma vez que eu percebo que foi um erro, ele deve ser corrigido. Não posso me sentir beneficiado por erros. Isso é amor à verdade, para que você possa encontrá-la, primeiro tem que amá-la. E se você ama, é jogo limpo. Eu sou coerente, eu sou fiel às coisas que amo, não abro concessões. As pessoas que você ama, você não as trai por trás da cortina, nos bastidores da vida. Você é coerente, é fiel àquilo que ama. Não abre exceções. Pelo menos as conscientes não. E as inconscientes, quando vejo, reajo. Esse é o jogo da vida, né? Nem tudo eu vou ver, mas quando vejo, me comprometo a reagir. Ser verdadeiro em pensamentos e ações, como numa investigação científica. Ele fala, inclusive, no início, a ciência era chamada de filosofia natural.
Exatamente por esse critério. Você imagina aquele acelerador de partículas lá que demonstrou a existência do bóson de Higgs. Imagina que o Higgs foi trabalhar lá e estava tão apaixonado pela teoria dele que forçou a barra para parecer que o bóson de fato existia. Se a comunidade científica descobre um negócio desse, já pensou que desmoralização? A ciência tem que ser totalmente isenta e não pode ter outro interesse senão averiguar a verdade, né? Mas você sabe que tudo na vida deveria ser assim. Todas as atitudes humanas, absolutamente isentas e sem nenhum outro interesse senão a verdade. Por isso que a ciência, quando nasceu com esse nome, filosofia natural. Porque a filosofia é assim. Quem ama a sabedoria não faz concessões. Distante das ilusões religiosas, mas não do verdadeiro religare, ou seja, reunir o homem a Deus. Não da necessidade de busca da unidade, seja lá sob que forma simbólica você queira expressar. E é muito comum, e ele faz referência a isso, e é uma verdade, que a gente diga, as religiões do nosso momento histórico, muitas delas estão muito decadentes, têm muitas ilusões, têm muitos enganos. A religião te ilude? Ou você quis se iludir e encontrou alguém que forneceu o que você estava procurando? Na ocasião eu conheci uma pessoa que me disse isso. Eu estou vindo muito desapontado de um movimento religioso, porque fui enganado lá. Eu pensei, bom, deve ter ficado um mês lá, né? É plausível. Quanto tempo você ficou? 10 anos. Te iludiram 10 anos? Não. Estavam dando alguma coisa que você queria. Ou seja, havia uma cumplicidade. Não me digam uma coisa, é incoerente. Ou seja, existem interesses, existem necessidades, existem, às vezes, imaturidades emocionais, às vezes, necessidade de negociar com Deus. Aí é lógico, se você necessita da ilusão, vai ter quem forneça. E, mais uma vez, é próprio do ser humano assumir a responsabilidade por tudo que lhe acontece. Eu me iludi, me iludiram? Não, eu me deixei iludir. Por quê? Porque tinha necessidades aí um pouco tortuosas. É sempre pelos teus defeitos que você é explorado. Lembram aqueles que já assistiram palestras minhas? Eu costumo comentar muito o golpe do bilhete premiado. Por que o cidadão cai no golpe do bilhete premiado? Não é porque é ambicioso? Você consegue conceber uma pessoa honesta cair no golpe do bilhete premiado? Não cai. Ela é explorada pela sua ambição. Você é sempre explorado pelos seus defeitos. Ou seja, não existem ilusões religiosas, existem iludidos, que podem ser iludidos através da política, da religião, da ciência, da arte, de qualquer coisa, que estão predispostos a serem iludidos. Então o filósofo tem a necessidade do religare, como reunião ao sagrado que existe dentro dele e em toda a natureza. Tá? Embora seja imune a ilusões de qualquer natureza. Filosofia também se aplica a relações entre pessoas e o ordenamento da sociedade. Platão, viver segundo o modelo celestial. Então, o homem como pontífice, como ponte para estar entre o céu e a terra. Lembram-se, ele é um cano de bambu desobstruído, a luz passa por ele e chega ao mundo. Não tem jeito, a natureza não dá saltos. Você não tem um mundo harmonioso se você não tem homens harmoniosos. Você não tem uma sociedade honesta se você não tem homens honestos. A pessoa jurídica é uma ficção, é feita de seres humanos. E se você não constrói seres humanos capazes de serem verdadeiramente humanos, qualquer imposição externa é ineficaz. E isso nós vemos todos os dias. Você obriga alguém a ser honesto, quando essa vigilância cessa, essa pessoa vai ser qualquer coisa, porque honestidade não é uma coisa que você possa ter coercitivamente. Ou você tem como ato de consciência, ou você não tem. Obriga alguém a ser ético. Assim que você não obrigar mais, ele vai ser qualquer coisa. A ética é uma expressão da alma ou não é ética. Ética é convicção, não é coerção. Então, uma vez que você tem essa condição humana, tudo mais será dado por acréscimo, o chamado bem-estar social. Filosofia convida a viver segundo natureza, em sua pureza, como reflexo do pensamento divino, sem desejos ou medos mundanos. E isso é mística. Mística vem de um verbo grego chamado mien, que é fechado, cerrado. Mística, mistério, mistê, que eram os iniciados no mistério de Eleusis, é aquilo que está cerrado, encerrado, escondido dentro de você. O maior mistério do mundo é a tua identidade. Virar-se para dentro e ver frente a frente quem é você e o que veio fazer aqui. Ou seja, essa é a transformação do ser humano que gera a transformação na sociedade, que muda o mundo. Místico é aquele em cuja alma, psique, ou seja, mente e emoções, há harmonia.
Platão vai falar que a filosofia é uma música que se faz com a alma. Ou seja, é a maior de todas as artes, segundo Platão. E diz que uma pessoa pode ser um artista maravilhoso, ele ainda não é completo, um dia vai ter que ser filósofo. Porque o filósofo, ele harmoniza, ele faz o que um músico faz com as notas musicais, com as atitudes dele, com os pensamentos dele, com as palavras dele. Ele produz sinfonia de palavras, sinfonia de atos, sinfonia de convivência. Então, a filosofia é a música que se faz com a alma. Nenhuma música se compara com esse estado de verdadeiro amor, mas pode ajudá-lo a se exprimir, se for realmente bela. Ele diz, isso é um termômetro para você descobrir, por exemplo, qual é a verdadeira arte. Você está sentindo um sentimento muito profundo, muito elevado. Ao ouvir uma música, parece que isso vem à tona. Isso, se você consegue encontrar palavras para expressar isso, isso era uma boa música, isso era uma verdadeira música. Não sei se algum de vocês tem experiência de escrever prosa ou poesia. Não sei se vocês já perceberam que às vezes quando você ouve uma melodia, parece que aquele texto já estava ali dentro daquela melodia e que você só fez trazer à tona uma coisa que já estava ali. Você revelou algo que estava oculto ali. Ele diz que a verdadeira música é capaz de revelar essa beleza que a filosofia gera na alma do homem. E isso é um sintoma de que ela é uma verdadeira música. Se ela é realmente bela, ela ajuda a harmonia da alma a se exprimir. Agora me digam uma coisa, se não existe harmonia na alma, a música vai exprimir o quê? O que esse compositor vai exprimir se não existe harmonia na alma dele? Quem tem caos, exprime caos. E transmite caos. Não se pode dar aquilo que não se tem. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Lembra de Javan? Sabedoria da alma produz harmonia em todas as nossas expressões, toda a sua vida harmoniosa, como se fosse uma sinfonia. A sabedoria é rara, mas todos pensam tê-la desde a infância. Essa é uma frase de Sócrates que ele cita. Então, o garoto, adolescente, você manda, conserta, sei lá, o computador. Não, chama um técnico, não sei. Conserta o chuveiro, não sei, eu vou levar um choque, chama um eletricista. Mas não age de tal maneira, não se mete, a vida é minha, eu sei como fazer. É o mais complexo ou é mais fácil? Vida e computador, vida e chuveiro, o que é mais complexo? Jung costumava dizer que é mais fácil você começar do zero, construir uma máquina que te leve à lua, do que começar do zero e chegar ao interior de si mesmo. É complexo, mas todo mundo se acha doutor nessa arte. Isso de improvisar no que se trata da vida humana e não aprender daqueles que sabiam, ele vai dizer que é o pior mal, que conduz à loucura. Essa presunção conduz a todo tipo de erro e loucura. Crer em algo correto, prever conduta coerente. Como eu falei para vocês, crença, você sabe no que alguém acredita pela maneira como ele se movimenta. Age para que eu te veja. Movimenta aí que eu vou ver que você acredita. Muito maior precisão do que ouvir o que você tem para dizer. Compreender não só abstrações, mas verdades sobre coisas do dia a dia. A beleza das coisas. Por que as coisas são belas? Porque eu acho isso belo? Porque alguém me disse? Ou porque tem alguma harmonia dentro dele que eu percebo e que me harmoniza? As opiniões que eu tenho sobre as coisas estão baseadas em quê? Numa busca honesta da verdade ou em algum interesse que está por trás? Já vê que no momento que a gente diz, estou falando isso para você só porque eu sou muito sincero. E quando você mergulha dentro de você, você vê que você estava querendo ferir aquela pessoa? Não estava querendo ser sincero, coisa nenhuma? Mergulhar dentro de si próprio, encontrar suas verdadeiras motivações, o que está em off, nos bastidores da tua identidade. Base das ações que fazemos, natureza da nossa vontade. Temos realmente vontade ou só desejo? Essa análise profunda, que às vezes é dolorida, a alquimia medieval chamava isso de obra em negro, que precede a obra em branco, a purificação. Ele vai usar um exemplo que eu acho muito interessante, que inclusive coloquei aí no slide à frente. Na mitologia cristã, o paraíso é precedido pelo purgatório. Eu tenho que purgar essas impurezas que você não tem consciência delas. Isso não acontece em outro plano, é aqui mesmo. O paraíso da sabedoria é precedido pelo purgatório das coisas que você não gostaria de ser, mas é. Não gostaria de fazer, mas faz. Não gostaria de acreditar, mas crê. Tem que tomar consciência delas, trazê-las à luz, para poder lutar de igual para igual e ir purificando. Entende? O paraíso é precedido pelo purgatório. Então esses símbolos têm algum significado, não são meramente mitos religiosos. Analisar-se cuidadosamente, com tranquilidade e aceitação, conduz à sabedoria. Isso ele diz, e olha, considerem,
Srihan era uma pessoa que tinha um certo grau de sabedoria. Não vamos dizer que é um sábio, você sabe completo quem é, mas tinha um certo grau de sabedoria. Quando alguém diz isso, significa, vem que eu garanto, faz isso todo dia que vai dar. Entende? Ele está garantindo, porque é um caminho que certamente ele trilhou e chegou a alcançar algo. Ou seja, analisar-se cuidadosamente com tranquilidade e aceitação conduz à sabedoria. Inclusive ele coloca uma frase de Helena Blavatsky que ela diz, faça isso sem se alterar emocionalmente. Aceite o que você... Porque se você quer se ver, quer conhecer a si mesmo, quando conhece, não chora, não rola pelo chão, não desespera. Você quis. Ter a sobriedade emocional de saber, eu sou invejoso, gente, que coisa horrível. Será que alguém viu? Pode ter certeza, todo mundo viu, menos você. Mas se você quer ver, quando vir, encare com naturalidade, tá bom, sou. Agora deixa eu começar a trabalhar com isso. Começar a limpar. Esse drama emocional, quando vemos os nossos defeitos, faz com que o autoconhecimento fique tão doloroso que você nunca mais quer ver nada. Integre isso com naturalidade. O equilíbrio emocional para praticar o conhece-te a ti mesmo. Isso é necessário. Examinar eu inferior à luz do eu superior, sem condenações ou justificativas. Tá bom, é isso, vamos começar daí, agora vamos limpar. Agora eu vi, sou mesmo. Eu sempre comento que quando eu chego para uma pessoa e digo, você é preguiçoso. Eu? Preguiçoso? Você está enxergando mal? Eu já sei, não vai ter jeito. Não vai melhorar tão cedo. Agora, se eu chego para a pessoa e digo, você é preguiçoso? Sou mesmo, viu? Mas eu estou dando uma batalha, você não sabe. Hoje eu consegui um pouquinho menos. Eu sei, vai reagir. Está vendo? E Jung falava sobre isso, aquilo que você vê, você domina. Aquilo que você não vê, te domina. O que está na sombra, te domina. O que está na luz, você vai dominar. É uma questão de tempo. Mas saiba encarar isso sem dramas. Sem fazer disso uma tragédia grega, um pouquinho de comédia, porque as duas se equilibram, né? Também faz parte. Rir um pouco disso. Examinar-se constantemente, estar consciente de tudo que nos ocorre interiormente, se queremos o caminho da autotransformação e da sabedoria. Ele fala algo que é lindo, que é a autotransformação é uma realidade. É possível que o teu ponto de chegada seja totalmente diferente do teu ponto de partida. Você imagina isso? Uma pessoa que é condicionada pelo temperamento da família, que é irascível, pelo horóscopo, que não é muito bom, pelo horóscopo chinês, que é péssimo, pelo tarô, pelas runas, por não sei o quê, estou nem aí. Eu quero chegar lá, e chego lá. E quando eu chegar lá, o meu temperamento vai estar sob domínio, as runas que se virem, sobre os homens, os astros inclinam, mas não determinam. Não interessa quantas coisas apontam para lá, eu vou para cá porque quero. E isso é possível. Isso é possível que o teu ponto de chegada seja totalmente diferente do ponto de partida. A autotransformação é um fato, pode acontecer. E é necessário no caminho da sabedoria. Quem opta por isso tem que acreditar que isso é possível e começar a trabalhar todos os dias. Uma autoanálise sincera, sem dramas e um plano de purificação. O purgatório vem antes do paraíso, como eu falava para vocês. Eu acho essa frase muito interessante. Então, isso é basicamente o começo da nossa história. Primeiro capítulo. Todos os capítulos vão mais ou menos por essa linha, bem prático, dizendo o que você tem que fazer. Você quer isso mesmo? Tem certeza? Vem cá, deixa eu te mostrar como é. Dá para fazer. Dá para você ser totalmente diferente do que você é hoje. Isso é factível. Dá para ser arquiteto da sua própria vida. Dá para fazer. Você pode ser qualquer coisa que você queira. De tal maneira que uma pessoa diga, fulano é de tal signo, é de tal família. Nossa, não parece nada. Porque você determina as circunstâncias, se impõe sobre elas e não se acomoda para ter uma justificativa para não lutar. Esse que é o perigo de pessoas que ficam fazendo muitos exames de qual é seu signo, de qual é isso, qual é aquilo, acomodar-se a esses condicionantes e desistir de lutar. Então eu não posso contra isso, são forças cósmicas. Força cósmica? As forças cósmicas são forças cósmicas, mas eu tenho a força de vontade humana. Vocês assistiram um filme muito antigo, eu sempre me lembro disso e sempre rio, porque era muito engraçado e interessante. Conan o Bárbaro, o filme não valia nada, mas tinha uma primeira cena, desculpem quem gosta, mas realmente não valia muito. Tinha uma primeira cena que eu achava muito curioso, porque o tal guerreiro Conan, que era o Schwarzenegger, ele chegava e fazia uma oração aos deuses do Valhalla, porque Odin, Frigga e Thor e não sei o que lutem comigo. E de repente ele parava assim e dizia, mas também se vocês não quiserem lutar, vão para o inferno, eu vou sozinho. Vocês lembram disso? Ou seja, não importa. Tá? Não importa. Você tem signo, tem determinante familiar. Eu sou um ser humano, sou dotado de vontade. Eu não quero ser isso e quero ser aquilo. Vou chegar lá.
Você entra num problema de inúmeras formas, você sai através da vontade. E isso é factível através de um exame diário e um processo de consciência e de transformação pontual, como um ourives que vai trabalhando uma peça delicadamente, todos os dias. Bom, e é isso. Aí eu abro para perguntas.